vocês que estão inscritos no canal Professor Shoa, o show de física, vocês agora verão uma videoaula na qual nós vamos resolver uma questão para tirar a dúvida de nossos alunos, tá ok? Tem um aluno que enviou aí uma questão, nós vamos resolver agora uma questão que trata de leis de Newton, tá? Leis de Newton, onde você vai trabalhar situações em que tem blocos, onde lá é pedido força de tração, aceleração dos blocos e tudo mais, tá bom? Então, se você gostar, ative o sininho, fique ligado nos nossos vídeos e continue assistindo as nossas videoaulas, tá ok? Vamos lá à resolução da questão. Forte abraço a todos e tudo de bom. Continue conosco. Então, fazer agora a leitura da questão. Lembrando que essa questão foi pedida por um de nossos alunos aí, né? Pediu aí para o nosso canal Professor Shoa, o show de física. Então vamos responder essa questão. É uma questão que trata de uma situação das leis de Newton. Nós vamos aplicar aqui a segunda lei e a terceira lei de Newton para a resolução dessa questão. O que diz ela? Os blocos A, B e C da figura a seguir estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Então veja aí, não tem atrito de modo algum nessa situação. Sendo puxados pela força F igual a 120 newtons. Considere as massas respectivamente iguais a 30 kg, 20 kg e 10 kg. E calcule, na letra A aceleração de cada bloco e na letra B, a tensão em cada fio. Então veja aí, nós vamos calcular na letra A a aceleração dos blocos e na letra B vamos calcular as trações nos fios aí. Temos dois fios aí sendo utilizados na situação, ok? Vamos então lá ver a situação. Então, pessoal, vamos lá responder a esta questão. Depois de feita a leitura, eu repeti aqui a figura, certo? E você tem os três blocos na superfície que estão sendo puxados aí por essa força F. A massa do A é 30 kg, a massa do B é 20 kg, a do C é 10 kg. Essa força que está puxando ele aqui vai acelerar o sistema, não tem atrito, tá? O sistema é liso, ok? Então isso aqui vai ter um movimento acelerado. Como eles estão presos por esses fios, eu chamei aqui fio 1 e o fio 2, tá? Esses dois fios que estão entre eles vão fazer com que eles andem juntos. Se eles andam juntos, isso quer dizer que eles vão ter a mesma aceleração, tá certo? Então, nós não vamos ter aqui acelerações diferentes. Eles têm a mesma aceleração devido ao movimento deles em conjunto. Bem, aí vamos continuar. O que eu fiz aqui? Olha só. Eu peguei os três objetos e os separei para colocar as forças atuantes neles e nós fazermos a análise dessas forças, tá certo? Observe só, o corpo A é puxado pela força F, ele tem, devido à superfície, tem uma força normal para cima, vertical, tem o peso dele para baixo, peso de A, e o fio 1 faz uma força nele para trás, puxando ele. Então, nós vamos chamar essa força de T1, é uma tração 1, certo? Como o corpo A é puxado, ele, através do fio, ele faz uma força no fio e o fio, por sua vez, faz uma força no B, puxando o B também com a força de mesmo valor, T1, porque nós vamos considerar o fio é de massa desprezível. Então, essas duas forças de tração, elas vão ter o mesmo valor. Elas não formam par, ação e reação, mas elas têm o mesmo valor, certo? O corpo B também tem o peso dele e tem a força normal, certo? Essas duas forças aqui, ó, não vai haver movimento nessa direção, nem A, nem B, nem C. As forças normal e peso, elas vão se equilibrar. Mas o corpo B, quando é puxado pelo A através do fio 1, o corpo B também ele sofre a ação do corpo C através do fio 2. Então vai haver aqui uma força de tração 2 puxando o B para a esquerda, que esse fio exerce essa força para a esquerda. E o corpo B, então, ao se mover, através do fio, faz uma força no corpo C. Então, é ele quem puxa o corpo C, exercendo também uma força de valor T2, certo? Uma atração 2, porque essas duas forças são exercidas pelo fio 2
nos dois blocos, ok? Aqui no B para a esquerda e no C para a direita. É essa força aqui quem faz com que o corpo C seja acelerado, certo, pessoal? Então, no corpo C, nós temos a normal em C e temos também o peso de C, ok? Vamos então analisar de acordo com as leis de Newton. Pois bem, vista então essa situação aí dos vetores nos objetos, nós vamos então observar o seguinte, que na vertical, essas forças que estão de vermelho aqui na vertical, vão obedecer à primeira lei de Newton, né? Porque na vertical, veja que lá nos blocos não vai haver movimento na vertical, eles estão sendo puxados na horizontal. Isso quer dizer que, em relação à vertical, eles estarão em equilíbrio. É o que trata a primeira lei de Newton. Resultado, com isso, eu posso dizer que a força resultante na vertical, ou seja, na direção y, é igual a zero, de acordo com a primeira lei. Então, pegando a força aqui em um deles, por exemplo, no corpo B, eu vou ter para cima a normal, o peso para baixo vai ficar resultante normal menos o peso igual a zero. Aí eu vou perceber que a normal e o peso vão ser iguais, certo? Então, vamos ter aqui que a normal é igual ao peso. Em módulo, né? O normal e peso são de mesmo módulo. Pois bem, sabendo disso, nós podemos então observar agora a segunda lei de Newton, a aplicação da segunda lei de Newton na situação horizontal, certo? Então, na horizontal, nós vamos ter o seguinte. Veja só, na horizontal, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton. Pois bem, sabendo disso, o que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual ao produto massa vezes a aceleração que o sistema adquire, ou que o corpo adquire, certo? Então, vamos aplicar essa lei, que é a segunda lei de Newton, em cada objeto. No corpo A, nós teremos o seguinte, ele é puxado para a direita, então vai ficar F menos T1 igual a massa de A vezes a aceleração, né? No corpo B, nós vamos ter que o B também sendo puxado para a direita, será a força T1 menos T2, essa é a resultante, T1 menos T2, igual a massa de B vezes a aceleração. E no corpo C, nós vamos ter somente a força da horizontal, T2, puxando o C, igual a massa de C vezes a aceleração, tá ok? Então, vamos resolver esse sistema aqui pelo método da adição. Resolvendo, nós vamos perceber o seguinte, que a tração 1 negativa se cancela com a positiva e a outra tração 2 negativa se cancela com a positiva. Resultado, aqui do lado esquerdo nós vamos ter simplesmente e somente F. Então, F será igual do lado direito, podemos botar a aceleração em evidência, então vai ficar a massa de A mais massa de B mais a massa de C. Resultado, daí nós tiramos que a força F é igual a massa total vezes a aceleração. Então, com essa expressão, nós podemos calcular responder a primeira letra A, que diz o quê? Ele pergunta, na letra A ele pergunta qual o valor da aceleração. Então, nós vamos usar essa expressão, a força resultante, que é somente a F, que puxa todos os blocos como se fosse um só, olha só, eu somo todas as massas vezes a aceleração. Então, vamos ter que a força F é igual à massa total do sistema vezes a aceleração. A força F ele deu, é 120 newtons. A massa total, nós podemos somar a massa deles, é 30 mais 20 mais 10, que vai dar 60 quilogramas. Então, fica 60 vezes A. Resultado, isolando a aceleração, vamos ter que a aceleração será 120 dividido por 60, que vai dar, então, 2 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da aceleração de todos os blocos. Eles têm a mesma aceleração porque eles estão ligados pelo fio, ok? Vamos ver a letra B. Na letra B, nos é pedido o seguinte, né? Perguntado o seguinte. Na letra B, nós vamos ter
Ele pergunta o valor das trações nos fios. Então, vamos primeiro ver o seguinte. Na letra B, eu vou pegar a equação da força atuante no corpo A, que era esta, ó, F menos T1 igual a massa de A vezes a aceleração. Aí eu vou substituir. Quem é a força F? É 120, menos T1 igual a massa de A é 30, vezes a aceleração que nós achamos aqui, que vale 2. Então, 30 vezes 2 é 60. Passando para a esquerda, vai ficar 120 menos 60. E passando menos T1 para a direita, vai ficar então T1 igual a esse valor que é 120 menos 60, dá 60 newtons. Então, eu descobri que a tração no fio 1, que é o fio que está entre A e B, vai valer 60 newtons. Vamos ver para o outro fio. No outro fio, nós temos o seguinte. No outro fio, eu posso usar a equação do corpo C. Olha lá a equação do corpo C. A atração 2 igual a massa de C vezes a aceleração. Usando essa equação, eu terei que a atração 2 é igual a massa de C vezes a aceleração. A massa de C vale 10, né? 10 kg, foi dito. E a aceleração nós calculamos na letra A, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Resultado, vamos descobrir então que a tração 2 vai valer 10 vezes 2, 20 newtons. A tração 2 é a tração no fio que existe entre B e C. Ok? Então temos 20 newtons, temos 61 newtons para a tração 1 e a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então o canal Professor Uchoa resolveu aí para vocês mais uma questão de física. Nesse caso foi física mecânica, né? A física 1. Um abraço a todos, deixe seu like, ative o sininho para você receber informações quando nossos vídeos forem postados. Um abraço a todos e até logo mais.